Chegamos hoje na lição de número 6 desse quarto trimestre da CPAD de 2024, aqui da classe dos jovens. Essa lição que vai cair no dia 10 de novembro. Hoje nós vamos trabalhar sobre o tema A Natureza da Sabedoria e o Sentido da Vida. Esse texto que é escrito e comentado pelo pastor Marcelo de Oliveira. Para você iniciar bem a sua aula, você pode iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição já traz para você. A primeira base bíblica é o texto principal, que se localiza hoje em Provérbios, capítulo 8, versículo 35. A segunda é o resumo da lição. É muito interessante você fazer a leitura do resumo da lição. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza em Provérbios, capítulo 8, versículos 22 ao 31. Você pode estar lendo esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Anderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. Você que está chegando por aqui, se inscreve no canal e envia essa aula para mais alguém ser edificado ou edificada em Jesus. E eu espero muito que o Senhor fale ao seu coração. Segunda a sexta, eu estou por aqui postando aula para você, sempre às 18 horas, toda terça-feira. É encontro marcado dessa classe aqui, a classe dos jovens, e que Deus fale com você através da palavra. Na aula de hoje, nós vamos aprofundar sobre um texto que está presente no capítulo 8 de Provérbios, conforme o próprio pastor Marcelo de Oliveira analisa conosco. É muito importante você observar que essa perspectiva bíblica de olhar para a criação, olhar para a natureza e observar essa natureza da sabedoria de Deus em demonstrar a sua ação poderosa na criação de todas as coisas, está presente no texto de Provérbios. O próprio autor do texto de Provérbios traz então essa abordagem de uma forma muito significativa. É interessante você fazer a leitura do versículo 35 do capítulo 8. Então anota aí, Provérbios capítulo 8, versículo 35. Onde você vai perceber essa natureza de Deus sendo revelada a partir do seu poder criativo, a partir da criação de todas as coisas. A profundidade do capítulo 8, então, traz essa perspectiva. Na tradição cristã, e é importante você levar isso em consideração, você pode perceber que Cristo frequentemente é identificado como a personificação da sabedoria divina e fundamenta também diversas bases bíblicas. Quando você observa a palavra de Deus, você vai perceber que toda a escritura vai apontar para Jesus. E essa personificação da sabedoria divina está atrelada na pessoa de Jesus. Tem um texto que você pode estar observando. João capítulo 1, versículo 1, onde o próprio autor, o apóstolo João, escrevendo esse texto, ele disse: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Olha só que interessante. E o verbo era Deus. Esse termo verbo no grego traz a ideia de logos, está ligado à ideia da sabedoria, como nós estamos olhando a natureza dessa sabedoria como fonte também do poder criativo de Deus em criar todas as coisas. Esse logos eterno é representado na pessoa de Jesus. A palavra logos também traz essa ideia de sabedoria. Você também percebe outra perspectiva bíblica. Então anota esse outro texto que eu vou te dar. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, onde você vai ver Jesus como a sabedoria de Deus também sendo revelada pelo apóstolo Paulo lá no texto de Corinto. O apóstolo Paulo, ele faz questão de identificar e explicar que Jesus ele é visto também como a sabedoria de Deus e é revelado como plenamente a revelação da sabedoria divina. Então você vai perceber que a obra redentora de Jesus também faz parte da revelação da sabedoria de Deus. Outro texto que você pode observar é o texto também que está presente em Provérbios capítulo 8, que a gente está analisando com você. Agora, o versículo 22. No versículo 22, você vai ver essa personificação da sabedoria sendo demonstrada também como uma revelação. E essa revelação é essa demonstração da graça de Deus. Outro texto que você pode estar notando também é Provérbios, capítulo 8, versículo 30. A descrição de Provérbios
traz então essa ideia da personificação da sabedoria na pessoa de Jesus. E aqui você percebe uma conexão com algo pré-existente, ou seja, eterno, sendo demonstrado dentro do texto. Fundamentos bíblicos para te ajudar já no início da introdução da tua aula. Você vai ter o fundamento bíblico de João capítulo 1, versículo 1, onde você percebe essa sabedoria divina sendo revelada na pessoa de Jesus. Você tem outro fundamento bíblico que está em Provérbios 4, 5, onde você vai ver essa ideia e a perspectiva da busca ativa que a gente precisa ter para buscar a sabedoria que se personifica na pessoa de Jesus. Você tem outro texto também, João 10:10, parte B, você vai perceber exatamente que essa sabedoria também é demonstrada na vida abundante, quando nós então buscamos essa vida diante de Cristo. Sabe que aplicações práticas você pode levantar em sala de aula junto com os teus alunos? É perceber e priorizar essa sabedoria divina nas nossas decisões. Você pode tirar isso como prática. Olha, você pode anotar aí, eu preciso ter um tempo e buscar a sabedoria divina para a tomada das decisões, nas tuas decisões diárias. Você também pode anotar outro princípio, já para você jogar na tua ministração também. Você vai perceber essa ideia de cultivar esse relacionamento íntimo com Deus como princípio para a fonte da tua sabedoria. E aí você pode perguntar em sala de aula, como é que está andando então as tuas práticas espirituais, oração, leitura da Bíblia? Tem outro princípio também que você pode também abordar em ministração. É viver de acordo com os princípios da sabedoria de Deus. E aí você tem o texto de Tiago, capítulo 3, versículo 17. Então já deu para perceber que na aula de hoje nós vamos ver essa natureza divina sendo demonstrada na perspectiva e personificação da pessoa de Jesus, conforme o próprio autor da lição aborda. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula e organizar o teu material, tem um recurso que vai te ajudar, é o Facilita EBD. No Facilita você encontra o esboço da minha ministração, onde eu estou sempre trazendo versículos a mais, ideias para você ministrar na Escola Bíblica Dominical. Você encontra também os slides, o PowerPoint, onde você pode utilizar o nosso material na tua ministração para dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica da tua igreja. É uma assinatura trimestral. E você encontra toda a nossa proposta no link na descrição desse vídeo, ou então você pode acessar facilitaebd.com.br. Vamos então para o primeiro ponto da lição da aula de hoje, que vai trabalhar sobre Deus como uma fonte geradora de sabedoria. No nosso primeiro ponto, é muito interessante você abordar uma passagem bíblica, e a passagem bíblica que eu quero te dar como dica está em João, capítulo 1, versículos 1 ao 3, onde você vai ver a personificação da sabedoria sendo revelado na pessoa de Jesus. Para não perder tempo, o primeiro subtópico então aborda sobre a importância de Provérbios, capítulo 8, versículos 22 ao 31, e você vai analisar comigo esse texto junto com os teus alunos. De acordo com o pastor Marcelo de Oliveira, ele traz uma abordagem bem interessante sobre essa leitura de Provérbios, capítulo 8, a partir do versículo 22. Você vê essa perspectiva bíblica da personificação da sabedoria como o coração do entendimento também de Provérbios. Então você vê essa personificação da sabedoria sendo revelado na pessoa de Jesus. Tem outro texto que você pode ler como conexão também. Leia Provérbios, capítulo 5, versículo 35, onde você vai ver que aquele que busca achará, então, essa sabedoria. Essa sabedoria, no texto de Provérbios, revela a pessoa de Jesus. E aqui eu tenho uns princípios para você anotar. O primeiro deles é observar a origem eterna da sabedoria. Se você pega, então, o capítulo 8 de Provérbios e destaca agora alguns versículos. Vamos lá. Versículos 22 ao 26. Então você pode fazer o que em aula? Peça um aluno para fazer essa leitura. Anote esse texto junto com os teus alunos. É interessante você fazer a leitura desse texto para demonstrar que a sabedoria existia muito antes, ou seja, nessa perspectiva bíblica de Provérbios, ela é vista como algo pré-existente. Nesse sentido, personifica a pessoa de Jesus. Sabe que princípio teológico você vai perceber aqui? Primeiro, a eternidade da sabedoria. Isso sugere que a sabedoria
ela é coeterna com Deus. E eu já estou dizendo para você que a sabedoria, de acordo com essa abordagem bíblica, é vista como a pessoa de Jesus. A sabedoria, ela tem um caráter divino nesse texto. Então, nesse texto, revela a pessoa de Jesus também. Aplicações práticas para você observar em sala de aula. É interessante você também ver essa ideia da perspectiva bíblica da sabedoria como fonte suprema da revelação de Deus também. Priorizar também a sabedoria nas nossas vidas também é relevante. E eu te faço uma pergunta. Você em Cristo, tem priorizado a sabedoria para a tomada de decisões? O que você acha sobre essa pergunta? É necessário que o cristão tome as decisões buscando a sabedoria de Deus? Deixa o teu comentário nesse vídeo aqui para que outras pessoas possam aprender com você também. Você vai me ajudar a ministrar essa aula, isso é muito interessante junto com a gente. O segundo princípio que eu quero destacar para você é a sabedoria de Deus sendo revelada também na criação. E agora você pega outro texto, Provérbios 8, 27 ao 31. Lendo esse texto, do versículo 27 ao 31, você vai perceber agora a sabedoria sendo demonstrada como parte do ato criativo de Deus, como um ato soberano de Deus na criação de todas as coisas, como eu pincelei para você na introdução dessa ministração. Então aqui você percebe essa sabedoria sendo fixada em toda a terra, em toda a criação, demonstrando a revelação de Deus. Sabe que princípio teológico que você tem aqui? Você tem a participação ativa da sabedoria na própria criação de todas as coisas, Provérbios 3,19. Você vê aqui que essa sabedoria é demonstrada como parte da alegria de Deus em criar todas as coisas também de forma harmoniosa. Como princípio para a vida cristã, você vai perceber agora essa perspectiva bíblica de contemplar a criação, de contemplar a natureza, de contemplar todas as coisas de forma admirável e entender que ali também se revela a sabedoria. Sabe que texto que você pode ler em sala de aula? Salmos 19, versículo 1. Então anota esse versículo aí também. Você pode observar também outra abordagem, buscar a sabedoria como alimento para entender os propósitos divinos. Você tem Provérbios 3, versículo 5, que vai te ajudar. Então, analisando toda essa perspectiva bíblica aqui, você percebe que a sabedoria ela é vista como parte da graça de Deus, da obra de Deus, da revelação de Deus. E eu pergunto a você, você tem contemplado a sabedoria de Deus em todas as coisas, na criação? É muito bom viver isso, né? Que Deus em Cristo fale com você. Então deixa o teu like aqui também porque nos ajuda. Vamos avançar para o segundo subtópico que trabalha então nesse primeiro ponto sobre a sabedoria gerada e criada por Deus. O pastor Marcelo de Oliveira também faz a análise bem interessante do capítulo 8, versículo 22. Então volta para esse texto aí junto com os teus alunos. Você vai perceber que a perspectiva bíblica da sabedoria ser revelada como algo que me possuiu traz a ideia da palavra hebraica de kanar, que traz essa perspectiva de comprar, de adquirir. Aqui você percebe também essa ideia de possuir. É algo específico da ação de Deus. Essa perspectiva da sabedoria divina é aplicada nesse texto de forma muito interessante, como algo gerado. E aqui você pode fazer a análise também do capítulo 8, versículos 23 ao 26, junto com os teus alunos. Entendendo essa perspectiva da existência nesse mundo visível agora da ação da sabedoria de Deus. Então é nesse sentido que você vai perceber aqui. Sabe que fundamento teológico que você tem, você que gosta aí e ama a teologia, você vai perceber que a sabedoria ela é vista como algo pré-existente e ao mesmo tempo coeterna com Deus. Nessa perspectiva bíblica de demonstrar que é parte da ação do próprio Deus. Provérbios 8, 22 vai dar essa perspectiva para a gente. Essa interpretação do termo kanar traz essa ideia do contexto bíblico e implica então nessa ideia de adquirir, de gerar, de fazer da parte do próprio Deus, demonstrando então o caráter de Deus na revelação da sabedoria. Sabe que princípio que você pode ter aqui? Essa busca pela sabedoria como prioridade.
para a tomada de decisões, para encorajar os teus alunos, por exemplo, a compreender a vontade de Deus. Você precisa da sabedoria para entender o propósito de Deus para a sua vida. E eu pergunto a você, você acha também que a nossa geração de jovens também precisa da sabedoria para entender o propósito de Deus para a vida deles, para a vida dessas pessoas? Deixa o teu comentário aqui porque ele é relevante. Você pode ler Provérbios capítulo 9, versículo 10. A sabedoria também é vista aqui nesse texto como um guia das nossas decisões. Nós devemos valorizar a sabedoria acima dos bens materiais. Sabe que texto que eu quero te dar? Provérbios 8:11. Então você já pode ler esse texto também. E aqui vem essa busca ativa pela sabedoria, vem a busca ativa da sabedoria nas tomadas das decisões, e entender que a sabedoria vale mais do que qualquer bem material, qualquer situação financeira que a gente pode ter, porque essa perspectiva do materialismo é passageira, mas a sabedoria, como nós estamos vendo, ela é coeterna com Deus e ela nos aproxima do Senhor. Vamos caminhar, vamos então para o terceiro subtópico que aborda a sabedoria como um processo da criação. No terceiro subtópico, o pastor Marcelo de Oliveira agora pega o texto de Provérbios 8, 27 ao 31. Então você faça isso, pegue Provérbios 8, 27 ao 31, onde você receber a sabedoria divina sendo revelada agora e sendo demonstrada como parte da criação de Deus, ou seja, da criação de todas as coisas. Essa revelação tem uma conexão, como eu disse com você, em João capítulo 1, versículo 1 também, com a palavra logos, que traz ideia então da personificação da pessoa de Jesus. Vamos analisar isso com você. Você pode apresentar em sala de aula o primeiro princípio em descrever a sabedoria na criação. Aí você pode ler o texto de Provérbios capítulo 8, versículos 27 ao 31. Nesse texto você vai perceber que a sabedoria é fixada nos céus. A sabedoria também é vista nos abismos. Aí você pode ler versículos 7 e 8 lá de Provérbios, você vai perceber isso de forma muito clara, do capítulo 8. Você vê a sabedoria sendo demonstrada nos fundamentos da terra, isso está no versículo 30. E você vê essa sabedoria sendo contemplada em toda a criação pelo autor de Provérbios. Sabe que princípio teológico que você tem aqui, eu anotei, eu quero passar para você? Você vai perceber o princípio teológico da participação ativa da sabedoria em toda a criação, como o autor de Provérbios está descrevendo. Você vai perceber também a sabedoria como aluna de Deus. Olha que legal aqui que você vê na perspectiva bíblica. Ela é demonstrada como uma aluna de Deus, sendo demonstrada de forma poética pelo autor do texto de Provérbios. Sabe que fundamento bíblico que você tem para ministrar em sala de aula? Essa conexão, como eu estou dizendo para você, com o texto de Provérbios 8, com o Evangelho de João, especialmente capítulo 1, versículos 1 ao 3. Aqui você vê aplicações práticas, você vai encontrar esse reconhecimento da sabedoria divina na criação, você vai perceber isso lendo Salmos 19, versículo 1, você vai ver a busca da sabedoria como um aluno de Deus. Você vê agora essa perspectiva sendo demonstrada em Jeremias 33:3. Você vive também essa ideia da perspectiva bíblica da sabedoria sendo apresentada como um alimento da parte de Deus. É um alimento que nós precisamos buscar. Provérbios 3:5. Você pode observar também a imitação da sabedoria nessa perspectiva bíblica sendo demonstrada agora como a pessoa de Cristo, a encarnação de Cristo. E essa pessoa de Cristo é revelada em 1 João capítulo 2, versículo 6. Então, analisar todo esse texto de Provérbios traz uma conexão bem interessante sobre a perspectiva bíblica que a gente está analisando hoje. Ah, mas eu quero te fazer uma pergunta. De onde você está me assistindo? De que cidade do Brasil ou fora do Brasil você me acompanha? Coloca aqui para a gente te conhecer, onde é que essa aula está alcançando você. E muito obrigado pelo teu carinho, você que sempre está aqui com a gente, tá bom? Vamos então para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre o privilégio que a sabedoria nos traz. Chegamos então no segundo ponto. Leia uma passagem bíblica. João capítulo 1, versículos 5 e 6. Jesus, ele é a sabedoria que ilumina a todos. E o primeiro subtópico destaca então, no segundo
ponto a beleza de saber, ou seja, essa beleza da sabedoria. Agora, no segundo ponto, no primeiro subtópico, você vai observar o texto de Provérbios. Você vai perceber que em Provérbios você recebe conselhos de sabedoria para uma vida social, para uma vida amorosa, para uma vida sexual. Você encontra também conselhos e sessões orientando os jovens. Mas no capítulo 8 de Provérbios, você vai encontrar então essa personificação da sabedoria como parte do ato criativo de Deus, ou seja, também se revela na pessoa do próprio Jesus. É claro que eu não estou dizendo que Jesus foi criado por Deus. Eu estou fazendo uma análise do texto de Provérbios, junto com você. Nós sabemos que Jesus, ele é coeterno com Deus. Então ele faz parte da Trindade, tendo os mesmos atributos, a mesma substância, o mesmo poder e o mesmo caráter da revelação do próprio Deus. Então, é importante você observar que Provérbios é uma leitura da sabedoria que a teologia atrela na pessoa de Jesus. E agora você precisa pegar o capítulo 8, versículos 22 ao 31, onde você vai perceber agora que Deus cria todas as coisas nessa revelação divina e nessa criação, não só da terra, mas de todo o universo. Deus então é demonstrado como um Senhor todo-poderoso e revela isso a partir da sua sabedoria. E sabe que fundamento teológico que você tem aqui é a eternidade e que é vista nessa perspectiva junto com a coexistência de Deus. Provérbios capítulo 8, versículos 22 ao 26. Você vai perceber essa eternidade sendo demonstrada a partir da perspectiva da sabedoria como algo perfeito na criação. A sabedoria também faz parte intrínseca do caráter de Deus. Provérbios 3,19 vai fundamentar isso para você. E aqui você tem alguns princípios que você pode levantar. Primeiro, em sala de aula você pode incentivar os teus alunos a buscar diligentemente pela sabedoria. Sabe que texto que você pode ler? Tiago 1,5. Lê esse texto em sala de aula junto com esse povo bonito que estuda com você. Reconheça também o significado da sabedoria, mas ao mesmo tempo você reconhece a singularidade humana na própria criação. Romanos 1,20 você vai perceber isso, onde o próprio homem, vendo a sabedoria de Deus na criação, rejeita esse amor de Deus. Você também vai perceber a responsabilidade e o privilégio de conhecer a sabedoria que é revelada na pessoa de Jesus no Novo Testamento. Mas você pode ler agora Provérbios 3,5. Então anote esses versículos aí também. Analisar esse texto é contemplar a beleza, mas a personificação da sabedoria na pessoa de Jesus, que vai revelar para mim, vai revelar para você essa ação do ato redentivo de Deus, a justificação, a regeneração, a santificação na pessoa de Cristo. Pergunto a você, você também acredita que Jesus é o teu Salvador? E a sabedoria de Deus é demonstrada na obra da salvação em Jesus? Deixa o teu comentário aqui, porque isso é muito importante para a gente e outras pessoas podem ser edificadas por você. E se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para essa pessoa. Vamos então para o segundo subtópico, que trabalha agora sobre a beleza de aplicar a sabedoria agora na nossa realidade. Pastor Marcelo de Oliveira destaca agora, a partir da leitura do capítulo 8, essa perspectiva de aplicar a sabedoria na nossa realidade. Você vai perceber que nos ensinamentos de Jesus no Novo Testamento, a sabedoria foi aplicada também na nossa realidade. Onde é que você vai encontrar isso? No Sermão do Monte. No Sermão do Monte, que é citado em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Mas nós podemos destacar um texto que você pode ler. Está lá no capítulo 7, versículos 24 e 25, onde Jesus ilustra a parábola do homem prudente. Ali você vê, então, Jesus aplicando a sabedoria de forma prática no dia a dia. Então, você percebe que o próprio Jesus ele já trazia esse ensinamento de forma muito clara. A sabedoria também é demonstrada aqui como primeiro princípio nessa aplicação prática do conhecimento que nós temos.
A Bíblia faz questão de dizer que o conhecimento é visto como algo teórico. A sabedoria é a aplicação agora desse conhecimento como algo prático, claro, dependendo de Deus em situações concretas. Na interpretação teológica, você vai perceber que a sabedoria ela é vista como algo integrado de forma harmoniosa para a nossa vida nas decisões práticas. Provérbios 3, 5 e 6 vai dar esse fundamento. Segundo princípio que você pode anotar, você pode ver Jesus como exemplo supremo da sabedoria aplicada no dia a dia. Então, volta a falar de Jesus também. Você vai ver a pessoa de Jesus sendo visto agora como a sabedoria de forma sólida, de forma clara e concreta, onde as pessoas podem ver essa realidade sendo demonstrada nos seus ensinamentos. E aí você vê uma interpretação teológica que conecta agora o ensinamento de Jesus em Mateus 7, 24 e 25. Você também tem outro princípio para destacar, que são os princípios agora da vida cristã, baseados nessa busca pela sabedoria, onde nós precisamos aprender algumas coisas. Anote aí. Priorizar a sabedoria divina, Provérbios capítulo 4, versículo 7. Você deve aplicar de forma prática a sabedoria e pedir isso a Deus em oração nas tuas decisões. Colossenses 3,17. Vale a pena você ler esse texto também. Sabe que outro princípio você pode pegar aqui? É viver com integridade e com prudência também. Provérbios 10:9 vai te ajudar a entender a sabedoria na prática no teu dia a dia. Sabe que outro texto você pode observar também? É a resiliência nas adversidades. Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 4, vai fundamentar para você essa perspectiva da sabedoria na prática. É isso que você vai fazer na tua ministração. Conta aqui para mim, qual foi a situação que você precisou viver a sabedoria na prática em uma tomada de decisão que você pode compartilhar como testemunho para a gente? Isso ajuda e outras pessoas podem ser inspiradas por você também. Conta aqui nos comentários e que Deus abençoe você. Terceiro subtópico agora. Vamos trabalhar sobre a beleza de estar consciente. Para o pastor Marcelo de Oliveira, você percebe agora, conforme apresentado nesse texto de Provérbios, nós precisamos conhecer e aplicar a sabedoria como um grande privilégio que Deus nos dá de forma consciente, nos concedendo a sua graça nas decisões que nós realizamos como seres humanos. É claro também que nós precisamos observar que é importante observar que a sabedoria ela é vista agora como ação de Deus, como parte do plano divino e revela o propósito de Deus de forma significativa na vida humana. Você tem então isso sendo demonstrado na palavra. A sabedoria ela é vista como a construção do sentido da vida. Anote isso aí. A sabedoria ela é vista agora como o ato da construção do sentido da vida que eu preciso ter, que você precisa ter. É claro que nós temos alguns princípios teológicos. Você vê aqui essa singularidade da compreensão humana. Leia o texto de Provérbios, melhor dizendo, Gênesis, capítulo 3, versículos 4 ao 7, onde você vê a capacidade humana de buscar essa ideia, de conhecer e refletir essa ideia da criação de Deus. A sabedoria também é vista como guardiã do sentido da vida. Provérbios 8 vai dar esse fundamento para a gente. A negação do propósito como reflexo agora demonstra agora essa ideia da desconstrução do nosso tempo. A negação do propósito da sabedoria demonstra essa desconstrução do nosso tempo. Você tem então o texto de Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 25. Aqui você percebe essa ideia de aplicar a sabedoria nas nossas decisões, observar a sabedoria divina, valorizar a sabedoria além dos nossos bens materiais, mas entender e viver com integridade e com propósito. Quando uma pessoa é sábia, ela vive com integridade e com propósito nas suas tomadas de decisões. Quando uma pessoa é sábia e recebe essa graça da parte de Deus de forma concedida, Deus então orienta ela nas suas decisões. E é claro que tem decisões que são, na realidade, grandes livramentos que Deus tem nos concedidos.
E eu espero muito que o Senhor use você na palavra, na escola bíblica dominical da sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Vamos agora para o terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre a perspectiva bíblica de conscientizar-se e entender o sentido da vida. No terceiro ponto, vale a pena você observar uma passagem bíblica que se localiza em Tiago 1,5, a sabedoria que vem do alto. E o primeiro subtópico do terceiro ponto trabalha, então, o seguinte argumento: é sábio compreender o sentido da vida. O pastor Marcelo de Oliveira pega, então, o capítulo 8 de Provérbios e traz nessa passagem diferentes seções demonstrando para a gente essa perspectiva de compreender o sentido da vida. Nesse subtópico, você vai perceber essa busca pela pureza sexual também, pela própria pureza na tomada de decisões, por temas voltados para a família, pela personalidade da sabedoria sendo demonstrada. A sabedoria ela é vista como parte do ato da criação. Provérbios capítulo 8, versículos 27 ao 31, vai dar esse fundamento para a gente nessa perspectiva bíblica. Você percebe também essa sabedoria sendo demonstrada como participação ativa na criação. E aqui você vê a ideia de contemplar a sabedoria em Provérbios 8, 27. Então você pode anotar isso. A sabedoria ela vai ser vista de forma muito clara na perspectiva bíblica, sendo demonstrada como a fonte suprema da revelação de Deus. Provérbios 9, 10 te dá esse fundamento. Nós devemos priorizar essa sabedoria, mas entender outra perspectiva bíblica também. Entender de forma clara que a sabedoria agora ela nos dá a direção no sentido da vida humana. E aqui você tem Provérbios 8:35. Então anote esse versículo aí também. E aqui você percebe que a sabedoria dá o sentido da vida humana. Como eu disse para você, a sabedoria é vista como algo encarnado na pessoa de Jesus. Aqui você percebe a sabedoria sendo vista na pessoa de Jesus. João capítulo 1, versículos 3, versículos 1 ao 3 traz essa perspectiva bíblica. Nesse sentido bíblico que estamos trabalhando com você. Mateus capítulo 4, versículos 24 e 25 também dá esse fundamento. E aqui nós temos essa busca pela valorização da sabedoria. Devemos buscar a sabedoria acima dos bens materiais, viver com esses princípios bíblicos também no nosso coração. E aí eu te pergunto, você acha importante buscar a sabedoria acima dos bens materiais, das posses que nós temos? Deixa o teu comentário aqui. Eu estou falando da sabedoria divina, da graça de Deus, da pessoa de Jesus no teu coração. Vamos agora para o segundo subtópico, que aborda sobre a vocação na vida. O segundo subtópico, então, aborda essa perspectiva bíblica, entendida pela própria palavra, em demonstrar a ideia de entender uma vocação que Deus nos dá por parte da sabedoria. O apóstolo Paulo viveu isso na sua vida também. Aqui nós precisamos entender essa ideia complexa da vida vocacional, descoberta então e sendo revelada pela sabedoria divina. A vocação está inteiramente ligada à perspectiva bíblica da sabedoria. Ela vai além das nossas habilidades naturais, mas ela é dada pela parte de Deus. Aqui você percebe que quando uma pessoa escolhe pela ação do Espírito viver para Deus, ela também está aplicando no seu coração a sabedoria divina. Quando você escolhe pela ação do Espírito ser um pai de família, uma mãe de família, uma pessoa de bem, cristã que serve a Deus, você também está aplicando a sabedoria divina no seu coração. Só que nesse ponto nós vamos observar pela vida vocacional. Quem se dedica por inteiro. Não significa que quem trabalha aqui, quem corre atrás, que quem tem uma vida profissional, não tenha se dedicado por inteiro também. A vocação é vista aqui como algo sobrenatural que revela a sabedoria divina. Efésios 2:10 também traz essa perspectiva. A vocação cristã é um senso imposto pelo alto da parte de Deus. 1 Coríntios 9:16, o Paulo reconhece que ele só pregava o evangelho por causa da sabedoria de Deus. Olha que interessante, nós precisamos entender a partir da leitura bíblica,
essa leitura e a confiança do plano divino e entender os planos divinos nas nossas vidas de forma prática, como sendo estabelecidos pela própria sabedoria de Deus. Nós precisamos reconhecer as boas obras e nos preparar para Deus. Ter um discernimento também do chamado divino, também uma perspectiva da sabedoria divina, para ter uma vida piedosa. Obedecer esse chamado é uma ação da sabedoria. Romanos 12, 1 e 2 faz questão também de trazer essa perspectiva. E aí, você já viveu essa experiência de ser vocacionado, de ter esse chamado da parte de Deus e experimentar esse senso da sabedoria sobre você? Você já aceitou esse chamado de Cristo para a tua vida? Deixa esse comentário aqui porque ele é relevante para a gente, pode ser o teu testemunho também. Vamos então para o terceiro subtópico e agora nós vamos finalizar a lição, onde nós vamos abordar sobre o Espírito Santo gerando em nós a motivação. A descoberta da vocação é algo extraordinário, que revela então uma sabedoria divina sobre o nosso coração a partir da palavra. Essa descoberta vocacional é um ato da ação de Deus sobre o nosso coração. Êxodo 31, versículos 1 a 11, traz essa perspectiva. Atos 13, versículos 2 e 3, demonstra essa vocação do Espírito no coração de uma pessoa que entende a sabedoria. Sabe que princípio que você pode observar? A sabedoria divina que também nos alerta sobre esse chamado de Deus. A própria palavra sempre vai nos orientar a buscar essa sabedoria, vai orientar você, vai orientar o teu aluno a entender esse chamado divino. O papel do Espírito Santo também age aqui como segundo princípio na vocação. De que maneira? Ele chama você, ele concedendo oportunidades, impulsionando o teu coração a aceitar esse chamado. Olha os exemplos bíblicos. Êxodo 31, do 1 ao 11, você encontra aqui Bezaleel, que foi cheio do Espírito Santo para realizar a construção do tabernáculo. Atos 13, 2 e 3, você vê o Espírito Santo separando missionários para a obra, e você encontra aqui o Barnabé e o Saulo nessa grande obra. Você percebe agora que a sabedoria ela é vista como um ato que vai te ajudar a entender e confiar nessa vocação de Deus. Nós devemos reconhecer as boas obras dadas por Deus, ter um discernimento também desse chamado divino e obedecer esse chamado. E para finalizar, você pode observar essa vocação divina como um serviço também para o próximo, ajudando as pessoas, entendendo isso a partir da interpretação bíblica, compreender agora que se você se torna uma pessoa cristã e age de forma coerente, honrando o Senhor em todas as suas ações, você também está aplicando a sabedoria divina no teu coração. E eu espero muito que essa aula possa ter edificado você. Se eu te ajudei, deixa teu comentário aqui, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero indicar para você o texto do pastor Marcelo de Oliveira. Gente boa, um amigo que pode edificar você. Você pode ter esse material pela editora CPAD. Entra no site, faça o teu pedido. Eu quero indicar aqui o texto do meu amigão, pastor Clayton Pomerene, Teologia da Experiência. Esse texto é lançamento da editora CPAD. Já estou iniciando a leitura, olha só que coisa boa. Material muito bom e excelente para você que ama a teologia pentecostal, uma leitura muito interessante, vale muito a pena você buscar esse material. Quero indicar também o meu livro, A Doutrina do Pecado, da editora Santorini. Foi escrito por mim, pode te ajudar também a ter um conhecimento bíblico. Indico para você a leitura bíblica da revista Ensinador Cristão desse trimestre, que pode te ajudar muito na tua ministração. A revista Obreiro Aprovado, que pode trazer uma perspectiva muito bíblica nesse trimestre para a glória de Deus, para a sua edificação também. E é claro que eu espero muito que o Senhor fale com você. Na próxima aula a gente vai estar junto estudando contigo a lição 7 sobre essa proteção contra a insensatez. Um beijo no teu coração, gente boa, e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical.
Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.